Paz do Senhor Jesus, igreja, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre todos e mais uma vez, e que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando graça e nos direcionando com tua graça, misericórdia e sabedoria. Queridos, a palavra que eu tenho para o dia de hoje, 5 de abril, domingo, está no livro de Números, capítulo 21. A partir do versículo 4, diz assim, olha: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água. A nossa alma detesta este miserável pão. O povo de Israel dizendo a Deus. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, que os picavam e morriam muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: Pecamos, pois, temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faça uma serpente e põe sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e o pôs sobre uma haste. Quando alguém era picado, mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze e vivia. Queridos, essa é uma palavra tão maravilhosa que a Bíblia vem nos dizer que quando o povo de Israel estava no deserto, eles estavam na caminhada. Se você olhar um pouco antes, eles venceram uma grande batalha que Deus deu vitória a eles, mas eles, na caminhada, como diz aqui, no próprio capítulo aqui, capítulo 21 aqui, a partir do versículo 4, que a Bíblia fala o seguinte, olha: Mas o povo tornou-se impaciente. No versículo 4 do capítulo 21 de Números, o povo se tornou impaciente no caminho. O povo estava no deserto e a Bíblia fala assim que eles se tornaram impacientes, começaram a ficar impacientes. Apesar de estar no deserto, caminhando no deserto, Deus sustentando e abençoando eles, livrando eles de tanta coisa, a Bíblia fala que foi o povo que se tornou impaciente. E um pouco à frente vai dizer sim que eles viraram para Moisés: Aqui não há pão nem água, e a nossa alma detesta esse miserável pão. Olha o que o povo disse a Moisés no deserto: Moisés, nós não estamos suportando esse pão, nós não estamos suportando este alimento. Não quer mais esse tipo de alimento. O povo estava no deserto sendo sustentado de uma forma milagrosa e dizendo assim: não suportamos esse alimento, não queremos mais esse alimento. E a Bíblia fala que eles estavam impacientes, estavam pegando no pé de Moisés, irritados com aquela situação, impacientes, e disseram que o alimento era detestável. Será que existe alguma semelhança com os dias de hoje? Que as pessoas estavam dizendo que a palavra estava detestável, estava impaciente em buscar a Deus, impaciente com Deus, impaciente porque Deus talvez não fez uma bênção, não realizou um milagre, não abriu uma porta, algo dessa natureza? Será que tem alguma coisa revelativa com a gente nesses últimos tempos? O povo impaciente e estava achando a palavra detestável, porque a palavra não estava ali confortando, estava massageando seu ego e começou a achar a palavra enjoada, detestável, não estava mais suportando a boa e sã palavra que cura, liberta e que salva. O povo se tornou assim, diz a palavra que o próprio Deus permitiu que serpentes viessem ao deserto. O próprio Deus permitiu. E quando as serpentes começaram a atacar, muitos deles ficaram horrorizados com aquela situação, que chegaram para Moisés e confessaram: Moisés, pecamos contra Deus e contra ti, Moisés, falamos mal de ti. Ore a Deus. E diz a palavra que Moisés clamou a Deus. E quando Deus clamou a Deus, Moisés clamou a Deus, diz a palavra, queridos, que Deus ouviu o clamor. E Deus falou: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e coloca no deserto. Todo aquele que olhar para a serpente, ele pode ser até tocado pela essa serpente que está na terra, mas quando ele olhar para a serpente de bronze, ele viverá e será curado. E assim Moisés fez, e diz a palavra que todos aqueles, queridos, que eram picados pela serpente, e que olhavam. E sabe o que eu acho interessante? Moisés, a palavra não está dizendo que todos que estavam sendo picados já sendo curados. No versículo 7 fala assim: E a serpente, ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou ao Senhor. E disse o Senhor a Moisés: Faça uma serpente. Todo aquele que for mordido e olhar
para a serpente. Todo aquele que for mordido e olhar para a serpente. Ou seja, tinha pessoas que estavam sendo mordidas, mas não estavam olhando para a serpente. Não olhando para o que Deus mandou olhar, para onde Deus mandou fixar os olhos. Mesmo sendo atingido, não estava olhando para aquele que tem o todo poder, queridos. Aí que eu olho assim e fico assim preocupado, porque a palavra estava dizendo que era todo aquele, querido, que tinha que olhar. Estava todo sujeito àquele tipo de aflição. Todos estavam expostos. Mas o que estava dizendo aqui, que Deus falou, Moisés, todo aquele que for picado pela serpente, olhar para a serpente de bronze, ele viverá e não sofrerá os danos. É para aquele que olhar para a serpente. Todos estavam sujeitos, querido, ao mesmo tipo da serpente. Aí quando nós olhamos para uma palavra como essa, querido, nós vamos lá no livro de João, evangelho que escreveu João, no seu capítulo 3, a partir do versículo 14, quando João estava ali descrevendo acerca daquele encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus fala assim em 3,14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus estava se comparando e falando assim como foi no deserto, que houve aquela serpente que foi matando aquele povo por causa da murmuração, porque eles estavam achando a palavra detestável, que tudo aquilo que estava acontecendo, é necessário que eu seja levantado, e todo aquele que olhar para mim, por mais que seja afligido pela situação da terra, mas todos aqueles que olhar para mim viverá. É para quem olha para Cristo. É para aquele que volta os seus olhos para Cristo. É para aquele que vê que o Salvador é o único Jesus Cristo. E não há outro que possa fazer por você o que só Jesus pode. Ninguém pode fazer por nós o que só Ele pode. Eu não sei aonde vocês têm fitado seus olhos nos últimos dias. Não sei aonde você está focando a sua salvação, o seu livramento, a sua bênção. Mas eu te convido a partir de hoje, como Jesus orientou, assim como ele seria levantado, mas todo aquele que fitar os olhos nele, assim como Deus ensinou lá no deserto. Eu te convido a partir de hoje a você parar de olhar para aquilo que não te traz vida, que não te traz esperança, que não te traz força, que não te traz segurança, que não te dá direção, que não te dá luz. Eu te convido a você voltar seus olhos para aquele que pode, que faz e que é todo poderoso, Salvador de Israel, Jesus Cristo, nosso Salvador, que foi levantado no madeiro, querido, para todo aquele que olhar para ele, por mais que seja afligido por essas aflições que está sobre a face da terra, mas você viverá, é a palavra de Deus. Essa é a palavra, esse é o Evangelho, e é isso, é no que nós nos apoiamos, é o que nós confiamos. E é o que eu convido hoje você. Eu não sei onde estão os seus olhos, mas eu te convido. Volte seus olhos para Cristo. Volte para Jesus. Volte totalmente para aquele que pode. E Ele viverá em ti, e você viverá nele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos agradecer mais uma vez pela sua misericórdia e bondade, por ter nos orientado, nos ensinado, Pai, a voltar nossos olhos para Ti, Senhor, porque a salvação só vem de Jesus. Nenhum outro caminho, não há outra salvação a não ser em Cristo. Pai, eu quero orar por essa casa, eu quero orar por essa família, eu quero orar por esse, meu Pai. Eu quero clamar, meu Deus, e pedir ao Senhor, sara essa nação. Pai, guarda essa casa, essa família, este homem, essa mulher, este jovem, esse adolescente. Guarda no poder que é no nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal. E que nossos olhos estejam fitados em Ti, voltados para o Senhor. Que Teu Espírito Santo não nos deixe vacilar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nossos olhos, como foi com Josafá, estejam fitos em Ti, focados no Senhor, que é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.